Lucas 7, de 1 a 10, assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao outro: faze isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos ler comigo versículos 9 e 10, todos juntos, vamos lá? Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, a unida pertence ao Senhor, e nós damos toda a glória a Ti. Tudo que temos vivido nessa igreja é por causa da intervenção do Senhor, e nós temos expectativa de que o Senhor vai realizar grandes coisas em nosso meio. Pai dos céus, abençoa a nossa vida. Pai dos céus, deixa-nos crer no poder do Teu Espírito e da Tua palavra. Fala conosco nessa noite. Nós cremos que o Senhor vai trazer um reavivamento maravilhoso à nossa Igreja Unida. Haja vista, Deus, um culto vespertino com tantas pessoas. Ó Pai, nós estamos esperando grandes coisas de Deus aqui, e tudo é para a Tua glória, Senhor, porque nós não somos nada, é só para a Tua glória. Ó Senhor, alimenta-nos, Pai amado, descedenta-nos, Espírito do Senhor, alimenta o Teu rebanho nessa noite, e que cada um saia daqui animado, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua alegria, cheio da Tua graça, cheio da Tua paz. Fala conosco, Deus, e nos abençoa em nome de Cristo Jesus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos momentos exponenciais no Congresso da APECOM. Você pode imaginar comigo que de sexta-feira até agora, contando as mensagens das reuniões de oração das 5 da manhã, nós ouvimos pelo menos 10 sermões neste fim de semana. 10 sermões de 1 hora, cada um. Além disso, com todas as atividades do Congresso, reunião de oração, um tempo maravilhoso. Mas uma das coisas que mais me impactou nesse Congresso foi antes mesmo do Congresso começar. Eu ouvi o testemunho de um pastor que esteve no nosso último Congresso há 3 anos atrás. Ele estava numa depressão profunda, nos contavam. A depressão foi tão forte que ele abandonou o pastorado da igreja que pastoreava no mês de abril.
não tendo emprego nem possibilidade alguma de sustentar a sua família. Foi convidado por uma irmã sua para ir para uma cidade na qual ela era uma empresária no Nordeste, no interior do Nordeste, e ele ia lá na empresa dela todo dia, de 10 da manhã ao meio-dia, e ela pagou o salário para ele. E ele, sem campo, numa situação muito complicada, recebeu um convite para ir no congresso da PECOM, sem custo algum. E ele diz: meu Deus, eu estou numa depressão profunda, mas eu creio no teu Espírito, eu creio na tua palavra, e eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida. E aquele pastor foi para o nosso congresso, e ele nos contou que há 3 anos atrás ele ouviu todas aquelas mensagens, e o Senhor trouxe um novo vigor para a sua vida. Ele disse que saiu reanimado daquele congresso, voltou para a sua região, onde estava morando no Nordeste. Depois disso, abriu uma empresa, depois abriu outra empresa, vendeu a primeira que abriu, voltou a pastorear, e hoje ele é, para a glória de Deus, um pastor numa igreja preciosa no interior do Nordeste, mas além disso é um empresário. Esse pastor é um advogado e criou um aplicativo para fazer serviços cartoriais para atender as pessoas da sua região. Além disso, abriu uma outra empresa de materiais de construção, e a sua família cuida disso tudo, e ele é pastor de uma igreja, e ele nos deu testemunho que ele estava no pó. Mas quando ele veio ao congresso, ele ouviu mensagens de reavivamento, de restauração, e ele creu na palavra de Deus. E por crer na palavra de Deus, ele foi levantado, foi transformado, e o Senhor reavivou a sua vida. Como é que você vem à igreja? Com que expectativa você está aqui nessa noite? Você veio aqui meramente para cumprir uma obrigação? Ou você tem a expectativa de um encontro vivo e pessoal com Deus? Você tem a expectativa de que Deus fale ao seu coração? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós, quando saímos da nossa casa, devemos vir com o coração cheio de fé, de que Deus vai falar conosco, Deus vai nos reanimar, Deus vai nos visitar, Deus vai transformar a nossa vida, Deus vai nos abençoar com o que ouvimos aqui, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E nesse texto que ora lemos nesta noite, nós vemos alguém demonstrando uma fé de uma maneira tão preciosa, que Jesus, quando este homem demonstra a sua fé, Jesus diz o seguinte: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Jesus está falando de um centurião romano, um homem que não tinha feito a profissão de fé judaica, que não fazia parte da igreja visível daqueles dias, que até aquele momento eram os judeus. Mas aquele homem demonstrou com a sua vida uma fé tão preciosa, que Jesus fala assim: nem mesmo Israel, nem mesmo no meio do povo de Deus, eu achei alguém com uma fé como essa. Será que o Senhor Jesus poderia dizer isso a respeito da sua fé? Com que expectativa você chegou aqui nessa noite? O texto nos mostra alguém que teve uma fé admirável aos olhos de Cristo. E se Jesus disse que essa fé o impacta e o admira, para mim essa fé, amados irmãos, não é qualquer tipo de fé. É uma fé exponencial. Hoje o Senhor quer nos chamar a ter uma fé exponencial. Espere grandes coisas de Deus na sua vida. Tudo que Deus tem feito no nosso meio, amados irmãos, é para nos humilhar, é para nos quebrantar, mas é para derramar bênçãos maravilhosas sobre nós. Então, se você me perguntar como eu voltei do congresso, eu disse no início do culto, em 2 dias eu devo ter dormido um total de 6 horas, de sexta até agora, né? Sair daqui eu vou chegar em casa e tombar. Mas eu quero dizer para você que eu voltei com o coração reanimado, coração cheio de esperança. Eu creio que Deus vai realizar grandes coisas na Igreja Unida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você crê, meu irmão? Amém? Que Deus nos dê uma fé exponencial.
Ao olharmos para o texto nos apresenta uma fé exponencial. Em primeiro lugar, o texto nos diz que uma fé exponencial para Jesus é uma fé que se compadece. Uma fé exponencial é uma fé que se compadece. Repita comigo, vamos lá? Uma fé exponencial é uma fé que se compadece. Nós vamos ler aqui, irmãos e irmãs, do versículo de número 1 até o versículo de número 5, mais uma vez, responsivamente agora. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Vocês os dois. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O texto começa dizendo para nós que Jesus tinha acabado de pregar um dos maiores sermões da história, o Sermão do Monte. E quando ele desceu daquele momento apoteótico do seu ministério, ao chegar em Cafarnaum, ele descobre que o servo de um centurião é um capitão romano que tem sob sua liderança um destacamento de aproximadamente 100 soldados. E aquele homem tem um servo, um escravo à beira da morte. Os romanos eram cruéis. Se um escravo de um romano estivesse para morrer, você talvez já esperaria que ele o jogasse na cova antes mesmo que ele viesse a morrer. Os romanos ladeavam os seus caminhos com cruzes. Quando alguém se lhes opunha, eles cravavam os seus inimigos na cruz. Nesses dias, o reino de Israel está sendo oprimido pelos romanos. Mas aqui o texto nos mostra um centurião diferente. Diz o texto que ele tem um servo, um escravo, e ele o estima muito. Ele o ama. Ele ama o seu servo. E o seu servo está tão doente que está quase morrendo. E a situação é tão complicada que ele vai então para a liderança da sinagoga. Diz o texto que ele ouviu falar a respeito de Jesus e enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus. A mesma palavra usada para ancião aqui no grego é a palavra presbíteros. Então ele chamou os presbíteros da sinagoga, e o conselho da sinagoga foi atrás de Jesus para pedir para curar o servo. E aí quando eles chegam para falar com Jesus, por favor, Jesus, cura o servo desse homem. E aí eles dão mais um testemunho, porque os romanos não estavam naturalmente por si mesmos comprometidos com a fé judaica. Mas eles dizem o seguinte no versículo 5: esse homem é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele construiu a igreja para a gente. O que significa que ele pegou 100 soldados romanos e colocou para trabalhar e construiu o templo da sinagoga de Cafarnaum, onde os judeus adoravam a Deus. Todas as atitudes desse centurião demonstram que ele crê no Senhor, que ele tem um coração transformado. Ele ama o seu escravo que está à beira de morrer, a ponto de orar por ele, a ponto de interceder por ele, a ponto de clamar os presbíteros da sinagoga de Cafarnaum que se dirigissem a Jesus para interceder por ele. Esse homem é tão compassivo que quando em Cafarnaum não há sinagoga, não há lugar para o povo de Deus ouvir a palavra e cultuar o Senhor, ele toma do seu próprio bolso, coloca os seus próprios soldados e constrói a sinagoga de Cafarnaum, na qual o Senhor Jesus pregou. Ele tem um coração compassivo. Para Jesus, uma fé exponencial é uma fé que se compadece. Não é a fé de quem olha somente para o seu próprio umbigo. Não é a fé de quem vem para a igreja no domingo e levanta na segunda-feira e se preocupa somente com seus próprios problemas, como se Deus não existisse e como se quem estivesse ao seu lado também não existisse. Uma fé que Jesus admira e é exponencial aos seus olhos é a fé de alguém que tem um coração compassivo. Há quase 2 anos atrás, eu vi a Lu aqui no culto. Ela só foi para a salinha das crianças. Há quase 2 anos atrás, eu tive o grande desafio
de estar no sepultamento de um tio da Luciana, na cidade de Limeira, reverendo Jonas Zuski. Reverendo Jonas Zuski foi, na nossa linguagem, entre amigos, um dos titãs da evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando a Comissão Nacional de Evangelização se destacou no final da década de 80, na década de 90, lá estavam jovens ainda, reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo Jeremias Pereira, reverendo Josafá Vasconcelos e, dentre eles, reverendo Jonas Zuski. Reverendo Jonas Zuski foi um pastor de um pastorado abençoadíssimo na cidade de Limeira. Durante mais de 25 anos, quando ele chegou, a igreja era pequena, eles construíram uma grande igreja e a igreja cresceu muito. Mas o reverendo Zuski em Limeira tinha um ministério impressionante. 2 tardes da semana, o reverendo Zuski ia para o cemitério. Pastor, não tinha o que fazer na igreja. Ele ia para o cemitério. E ele ficava ali, ele passava em cada sala do cemitério e ficava olhando aquelas pessoas que tinham perdido um familiar. E não tinha um sacerdote, não tinha um padre, não tinha ninguém para dar uma palavra de compaixão. E ele chegava e falava: eu sou um pastor presbiteriano, eu posso orar por vocês e ler a Bíblia para vocês. E ele chegava, a família enlutada: claro, pastor, por favor, nos socorra. E ele chegava, orava, pedindo a Deus para consolar aquelas famílias, e de repente pregava o evangelho, e aquelas pessoas tão impactadas iam no domingo à igreja de Limeira e se convertiam. E durante anos o reverendo Zuski fazia isso toda semana, 2 tardes por semana. No momento em que as pessoas mais estavam sofrendo, ele ia para o cemitério, abria a palavra de Deus, pregava o evangelho, consolava os corações, e Deus foi convertendo muitas pessoas na cidade de Limeira. Quando aquele servo de Deus morreu, aquela já era uma grande igreja naquela cidade, tudo fruto do coração de alguém que se compadeceu, de alguém que resolveu fazer a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vocês já me ouviram contar a história de Liliana Dias? Eu não sei se Cristian chegou a conhecê-la lá em Santiago. Era de uma família conhecida na Igreja Presbiteriana do Chile. Liliana Dias era uma irmã que ela dizia: pastor, eu não sou muito eloquente e não tenho facilidade de falar, mas como o senhor tem pregado sobre evangelização e avivamento, eu tomei uma decisão. Eu vou entrar em La Micro, que é o ônibus de Santiago, em Las Condes, e vou ir até o centro, e vou olhar no ônibus quem estiver triste e deprimido, e vou perguntar para essa pessoa se eu posso orar por ela. E aquela irmã adotou aquilo como um ministério, e pessoas foram à igreja através da vida dela, porque ela parava no ônibus e sentava do lado de uma pessoa e dizia: eu posso orar por você? Se compadecia de alguém no momento da sua dor. Meus irmãos, esse mundo é muito complicado. Nós vivemos numa cidade em crise, em que as pessoas estão deprimidas, estão solitárias, muitos enfermos, muitos desempregados, muitos vivendo um momento de angústia e de dor. E se nós queremos ser uma bênção nesse tempo, nós temos que pedir a Deus que nos dê um coração compassivo como o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que o presbítero Gabriel leu no início do culto diz que percorria Jesus a região da Galiléia, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas deles e curando todas as sortes de doença e enfermidade no meio do povo. E ele olhou para as ovelhas e viu que as ovelhas estavam aflitas e exaustas, como alguém que não tinha pastor, e ele se compadeceu delas. E ele chamou os discípulos para olharem para as ovelhas e disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus diz que quando a gente se compadece, a gente faz alguma coisa. Quando você se compadece, você ora. Você clama a Deus para fazer a diferença. Eu gosto muito, irmãos e irmãs, da história de Neemias. Neemias é um judeu tremendamente influente no reino de Artaxerxes. Artaxerxes é filho de Xerxes, o grande Assuero. E Neemias é o copeiro do rei. O que significa? Que quando o rei vai beber o vinho, Neemias toma antes, porque se tiver envenenado, Neemias morre no lugar do rei.
É alguém de extrema confiança, um homem muito rico. E quando o seu irmão Anani volta de Jerusalém, ele pergunta: como é que o povo está lá em Jerusalém, Anani? E Anani fala: Neemias, a coisa está feia. O povo está em grande miséria. Os muros de Jerusalém estão destruídos. As portas jogadas no chão, queimadas pelo fogo. A situação é caótica. Neemias podia dizer: que pena, né? Coitado desse povo. Ainda bem que eu estou bem, ricão aqui na Babilônia, mas ele não. Diz a Bíblia que ele se compadece. Ele se senta no chão. Ele chora. Ele ora durante alguns meses. E depois de alguns meses orando, ele entende que ele é a resposta de oração que Deus tem para voltar para Jerusalém e construir os muros daquela cidade. Jesus, porque se compadeceu de nós, desceu da glória e deu sua vida na cruz do Calvário. Não adianta você dizer: ai, que pobrezinho dessas pessoas, dessa situação. Ai, que triste daqueles que não têm Jesus, estão caminhando a passos largos para o inferno. Você precisa fazer alguma coisa. No seu trabalho, há dezenas de pessoas que não conhecem o amor de Deus. E elas só poderão ouvir do amor de Deus através dos seus lábios. Os seus colegas de trabalho sabem que você crê em Jesus e que Ele é seu único Senhor e Salvador. Se nós nos compadecemos das pessoas, nós não vamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ainda ontem no Sermão da Noite nós ouvimos o reverendo Ronaldo Lidório dar um testemunho que alguns dias atrás ele estava na Europa e foi pregar para um europeu o evangelho. E o europeu virou para ele: ah, que legal, que bom que isso é bom para você. Se faz bem para você, tudo bem, mas para mim não faz sentido nenhum. E ele dizia que hoje, nos dias de hoje, a sociedade ocidental perdeu a noção do que é verdadeiramente pecado. Perdeu a noção do que é pecado no sentido espiritual e perdeu a noção do que é pecado no sentido cultural. Para essas pessoas há pecado somente no âmbito da vida moral, porque para eles Deus deixou de existir. Então não há pecado no que diz respeito ao espiritual. E no que diz respeito ao cultural, cada um de nós escolhe o que for melhor. O pecado é só você assassinar alguém, você abusar de alguém, você se levantar contra alguém. E aí Ronaldo dizia que essa sociedade é diferente da sociedade anterior, na qual, ainda que as pessoas não viessem à igreja, nós falávamos da Bíblia para elas e elas diziam: a Bíblia é a palavra de Deus. Hoje você conversa com pessoas não crentes, elas dizem para você que a Bíblia é simplesmente um livro qualquer. Elas não reconhecem mais o poder e a autoridade da palavra de Deus. E essas pessoas também, se você fala de Deus e você fala de Cristo, para elas é uma opção legal para você. Elas não rejeitam Cristo totalmente, mas elas dizem assim: bom para você. Isso é relativismo. E você, vendo tudo isso, muitas vezes fica intimidado, você fica ensimesmado, você se fecha, você deixa de compadecer-se do mundo e não prega o evangelho para ninguém. E a grande verdade é que se nós temos um coração compassivo e sabemos que nossos amigos que não têm Cristo estão caminhando a passos largos para o inferno, nós vamos nos compadecer deles e falar do amor de Deus para eles. Nós não precisamos converter ninguém, nós não vamos mudar ninguém, nós só temos que dizer a eles que Cristo morreu na cruz do Calvário para reconciliar com Deus todo aquele que crê em Jesus. Sabe quem Deus quer usar para transformar a cidade de São Paulo? Você. Você está disposto a ter compaixão dos seus amigos que não têm Cristo? Você está disposto a se colocar nas mãos de Cristo Jesus? Para Jesus, uma fé exponencial não é a fé de alguém que é meramente religioso, vem à igreja no domingo, cumpre todos os seus deveres e vive somente para si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo e nunca se preocupando com ninguém. Nessa noite o Senhor está nos chamando a ser uma igreja que crê no poder de Deus, que crê que Deus pode salvar pessoas, que crê que Deus pode usar a Unida para transformar São Paulo.
Mas para isso nós temos que nos dispormos para falar de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Para quem você pode falar de Jesus essa semana? Eu queria fazer esse desafio a você. Tem alguém que você conhece que precisa ouvir o Evangelho? Quem é que passa na sua mente? Eu quero fazer esse desafio a você. Ore a Deus falando assim: Senhor, me permita falar do amor de Jesus para essa pessoa nessa semana. Não importa como ela vai reagir. O Senhor só chamou você para falar. Quem topa o desafio? Levanta a mão. Amém? Que Deus nos dê a bênção. Vamos orar agora por essa pessoa que você pensou. Feche seus olhos aí. No meio do sermão. Eita, o pastor voltou doido mesmo. Parou o sermão para orar. Senhor, meu Deus. O Senhor está nos chamando para falar de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor, Pai, nos ajude a falar do Senhor essa semana. Ó Deus, Pai, nós temos alguém na nossa cabeça. Eu tenho alguém aqui na minha cabeça agora, Deus. Me dá uma oportunidade, Deus, de pregar para essa pessoa. E, ó Deus, dá a meus irmãos a oportunidade de pregar para essa pessoa, seja um colega de trabalho, um funcionário, alguém próximo. Meu Senhor, dá graça a esses irmãos e irmãs para falarem de como Cristo nos amou e morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E que todo aquele que se arrepender e crer vai ter seus pecados perdoados, vai ter a vida eterna, vai ter a paz de Deus em seu coração. Usa cada membro da Unida como missionário. Dá-nos aqui uma fé exponencial, porque para o Senhor a fé exponencial é uma fé que se compadece. Usa-nos, Senhor, para ganhar almas. Usa-nos para transformar essa cidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mas o texto continua a nos chamar a atenção para a fé desse homem que Jesus disse: nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. Será que o Senhor Jesus poderia dizer isso da sua fé? Em nenhum lugar da IPB em São Paulo eu achei uma fé como essa. Se Jesus está dizendo isso, é uma fé exponencial. Uma fé exponencial é uma fé que se compadece. Mas uma fé exponencial é uma fé que se humilha. Uma fé exponencial é uma fé que se humilha. Qual é a segunda característica de uma fé exponencial, Igreja Unida? Vamos falar? Uma fé exponencial é uma fé que se humilha. Vamos ler versículos de número 6 e de número 7. Melhor dizendo, versículo 6 nós podemos ler. Depois eu leio o 7. Vamos ler todos juntos o 6. Então foi Jesus com eles. E já perto da casa do centurião, enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Isso aqui é um impacto muito grande. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na esfera social, aquele homem ocupa uma posição diante dos olhos da sociedade de Cafarnaum superior ao Senhor Jesus. Romanos são senhores, judeus escravos. Jesus é um rabi, mas esse homem é um centurião romano. Então ele é uma autoridade sobre o Senhor Jesus. Mas ele reconhece que o Senhor Jesus é Deus. Então, quando o Senhor aceita o desafio de ir para a casa dele, aí lá estão os presbíteros da sinagoga e toda a multidão atrás de Jesus. Eles iam conversando, batendo papo, talvez Jesus pregando o evangelho para eles no caminho. De repente chega alguém avisando da casa do Senhor, do centurião, fala assim: Senhor, não vem não. Não entre na minha casa, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Esse homem reconhece o que todos nós precisamos reconhecer diante de Jesus, que nós somos pecadores, que os nossos pecados são horríveis, feios e tristes, que eles ofendem a santidade de Deus, e esse homem então reconhece que ele não é nem digno de que Jesus entre em sua casa. Ao fazer isso, ele está se humilhando diante do Senhor. Ele não merece nada de parte de Deus. Ele é um pecador que precisa da graça, da misericórdia e do perdão do Senhor Jesus. Como é que você se aproxima do Senhor
Senhor Jesus? Como é que você vem para o culto, amado amigo e irmão? Você é alguém que é um filho da aliança, foi criado na Igreja Presbiteriana do Brasil, você conhece os catecismos, você conhece da santidade, da majestade, da glória, da infinitude de Deus. Como é que o seu coração vem quando você vem comparecer em adoração na presença do Senhor? Você chega aqui como se Deus fosse seu igual, como se fosse igual andar de bicicleta, ou seu coração vem aqui com santo temor e reverência, de alguém que diz: Deus tem misericórdia de mim, pecador. Uma fé exponencial para Jesus é a fé de quem reconhece a sua situação, de quem reconhece a sua miséria, de quem reconhece o seu pecado e se humilha na presença do Senhor. O nosso problema, amados irmãos, é que nós temos como vara de avaliação, como medida de avaliação, os outros. E de repente, então, nós nos comparamos com os outros e nos achamos bons. Só que o parâmetro de comparação não é com os outros. O parâmetro de comparação é com Jesus. E se nós formos comparar a nossa vida com Jesus, os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. Mesmo depois de tantos anos de crente, nós fazemos tantas coisas erradas, pensamos tantas coisas erradas, falamos tantas coisas erradas, atuamos de maneira tão errada contra o Senhor, contra os nossos irmãos, e se Deus for nos tratar conforme os nossos pecados merecem, nós estamos perdidos. Nós temos que nos humilhar, clamando o perdão do Senhor, clamando a misericórdia do Senhor, clamando a compaixão do Senhor na nossa vida. Um dos textos que eu mais gosto do Evangelho de Mateus é o texto daquela irmã que eu quero dar um abraço nela no céu. A Bíblia não fala o nome dela, mas diz que ela era cananeia ou Ciro-fenícia. Jesus tirou umas férias da região de Tiro e Sidom, foi para a praia. Se fosse aqui no Brasil, Jesus ia ser paulista, né? Porque dá um feriado paulista, quer correr para a praia. Jesus foi passear, foi para a praia, foi descansar, Tiro e Sidom, e de repente aquela mulher fica sabendo que Jesus está ali. Ela tem uma filha horrivelmente endemoniada, e ela vai clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus finge que não ouve, e ela continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus continua fingindo. Os discípulos: Senhor, tem dó, manda essa mulher embora, está enchendo a paciência, Jesus. Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não responda a oração de quem não é judeu. Já era. De repente aquela mulher chega e se atira aos pés do Senhor. E eu imagino ela agarrada às vestes dele. E ela diz: Senhor, me socorre. E para piorar, Jesus fala para ela assim: eu não respondo a oração de cachorro. Jesus fala para ela assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Já pensou? Se fosse com você, tá bom, eu sabia que o senhor não faz nada mesmo, o senhor não serve para nada mesmo, esse negócio de ser crente é besteira, estou saindo fora, não aguento isso não, não resolve nada. A gente precisa de Jesus, é isso que dá, tá vendo? Mas ela não. Ela fala assim: é verdade, Senhor. Só vira a lata, né? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus diz: oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. O texto diz que a filha da mulher ficou sã. Eu posso imaginar que a capetaiada saiu toda gritando: uá! A mulher se humilhou. A Bíblia diz que o coração compungido e contrito o Senhor não vai desprezar. O que tem acontecido na sua vida que não agrada a Deus? Que pecado você precisa confessar? Nessa noite o Senhor está te chamando ao arrependimento. Você acha que ninguém viu o seu pecado? O Senhor está mandando dizer que Ele viu.
Mas pastor, eu estava na rua sozinho. O Espírito Santo viu. Pastor, eu estava na tela do computador sozinho. Pastor, eu entrei naquele aplicativo sozinho. Sabe onde é que Jesus estava? Do seu lado. Vendo tudo que você estava fazendo. E agora? Agora é hora de chorar. É hora de se humilhar. É hora de confessar os seus horríveis, feios e tristes pecados. O que você tem feito que desagrada o seu Senhor? Para Jesus, uma fé exponencial é a fé de alguém que reconhece a sua indignidade na presença do Senhor. Eu contei no congresso, os mais antigos já ouviram essa história que eu vou contar aqui. Mas como tem muita gente nova na Unida, eu peço perdão para os mais antigos. Não posso deixar de contar, para abençoar. Eu contei no congresso a história que o reverendo Tim Keller conta no final do livro da Igreja Centrada, da missionária Elisabeth Elliot. A missionária Elisabeth Elliot, irmãos, conta a história. Alguns anos atrás eu contei essa história aqui na igreja. Acho que foi no primeiro ano que eu cheguei. Mas, então tem 5 anos já, dá para contar de novo. Conta a história do jumentinho no qual Jesus montou quando ele entrou em Jerusalém para nos salvar. Domingo de Ramos. Cumprindo uma profecia de Miqueias, os discípulos foram lá buscar o jumentinho e Jesus sentou no jumentinho. E aí, quando Jesus vinha no caminho, as pessoas colocavam suas vestes, palmas de árvores e diziam: Hosana, bendito o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Nós tínhamos até uma música antiga de vencedores que dizia, né? Hosana, Hosana, o rei, Hosana, Hosana, o rei. O povo ia espalhando mantos e palmas, essa música disso, e aí iam louvando e exaltando a Jesus, e aí ele entrou em Jerusalém, e depois os discípulos devolveram o jumentinho. A missionária Elisabeth Elliot conta, isso não está na Bíblia, né, uma história que ela percebeu, a história do jumentinho, que na segunda-feira o jumentinho ficou empolgado. Uau, ontem eu entrei em Jerusalém e as pessoas colocavam as suas palmas, suas vestes no chão e diziam: oh, bendito que vem em nome do Senhor. Elas cantaram para mim, elas me aplaudiram, elas me exaltaram. Voltarei em Jerusalém para que elas digam de novo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E logo de manhã ele partiu na segunda-feira de sua casa rumo a Jerusalém. Mas quando ele entrou em Jerusalém, ninguém o reconhecia. Esses humanos são loucos. Ontem eles cantavam para mim. Ele falou: vou zurrar para ver se eles me reconhecem. Ihom, 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 ihom. Mas eles não reconheceram o jumentinho. Ele diz: esse pessoal está louco, eu já sei o que farei. Irei ao mercado de Jerusalém, onde as vielas são menores, e lá me reconhecerão. E de repente então entra aquele jumentinho incomodando os vendedores no mercado e zurrando, e de repente então ninguém o reconhece, e ele enrom, e aí alguém fica chateado e fala que: sai daqui, seu jumento, pá, dá um tapa nele. Aí o jumentinho volta para casa deprimido, triste, humilhado. Quando chega em casa, ele se encontra com a mamãe jumenta. E a mamãe jumenta: jumentinho lindo do meu coração, por que você está tão triste? Ele: mamãe jumenta, eu não entendo esses seres humanos. Eles são meio loucos. Ontem eu fui para Jerusalém e eles cantavam para mim: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Colocavam suas vestes no chão para que eu passasse em cima. Hoje eu entrei lá, eles não me reconheceram, me agrediram, me humilharam, me bateram e me insultaram, mamãe. Eu não estou entendendo nada. Aí a mamãe jumenta virou para ele e falou assim: jumentinho bobinho, ontem você estava montado pelo rei.
Hoje você foi sozinho. Ontem você estava cheio da presença e da companhia do Rei Jesus. Hoje você foi confiado na sua própria capacidade. Você precisa entender, jumentinho, que sem Jesus você não é nada. Sem Jesus você não passa de um jumento. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que Deus tenha compaixão da nossa vida. Que nós nos humilhemos. Que nós reconheçamos que nós não somos nada sem Jesus. E assim nós vamos agradar a Deus. Porque nós nos aproximaremos dele com o coração quebrantado e humilde, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus te dê arrependimento nessa noite, amém? Que Deus te dê um coração quebrantado e humilde, que Ele perdoe os seus pecados, que Ele transforme a tua vida, que Ele derrame sobre você as suas mais ricas bênçãos nesta noite, em nome de Jesus, amém? Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Se Jesus fosse dar alguma nota ou alguma avaliação acerca da sua fé, o que Ele diria? Diria ele, em nenhum lugar da igreja presbiteriana do Brasil eu achei uma jovem tão crente quanto essa. Eu não achei um cristão tão fiel como esse. É isso que o Senhor Jesus diria a seu respeito. Senão, hoje o Senhor nos chama a ter uma fé exponencial. Uma fé exponencial é uma fé que se compadece. Uma fé exponencial é uma fé que se humilha. Mas, em último lugar, nessa noite, o Senhor nos apresenta nesse texto que uma fé exponencial é uma fé que reconhece. Uma fé exponencial é uma fé que reconhece. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Uma fé exponencial é uma fé que reconhece. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículos 7, 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus. Eu leio o 7, vocês o 8, eu o 9, nós juntos o 10. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Vocês o 8. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Vocês comigo. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o cego. O moço disse: eu não julguei digno de ter contigo, Jesus, mas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Preste atenção na perspectiva teológica desse centurião. Olha o que ele diz para Jesus. Ele reconhece que Jesus é aquele que tem o poder da palavra. Ele está dizendo que Jesus é aquele que disse assim, ó, haja luz, e de repente, bum, a luz vem existir. Haja dia e noite, haja animais. Com o poder da palavra, Deus falou e criou todas as coisas. E quando você vem para a igreja e o Espírito Santo diz, haja salvação em sua vida, você ouve a mensagem e você ressuscita na alma e é salvo. Esse homem está reconhecendo que Jesus Cristo é Deus. Ele tem o poder sobre a palavra. Ele disse, Senhor, manda uma palavra. É só o Senhor falar e o meu menino vai levantar. E ele ainda conta uma ilustração. Eu sou um centurião romano. Vamos contextualizar aqui, né? Os centurianos tinham os nomes, os romanos aí no latim tinham os nomes terminados com us, né? Então ele fala assim, eu falo para o Vespasianos, Vespasianos vem aqui, e o Vespasianos vem.
Eu falo para o Titus, Titus vai ali, e o Titus vai ali. Eu falo para o Flávios, Flávios faça isso, e o Flávios faz. Ele diz, eu que sou homem, tenho autoridade limitada, e as pessoas me obedecem. Quanto mais o Senhor, que tem poder sobre a palavra. Se o Senhor mandar, meu rapaz vai ser curado. E Jesus, uau, nem mesmo Israel, eu achei uma fé como essa. E o rapaz que avisou voltou para casa, chegou lá, o servo estava curado. Louvado seja Deus por isso. Então Jesus quer que nós reconheçamos quem Ele é. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é meramente um mestre humano? Jesus para você é um agitador social? Jesus para você é só um nome que você repete por causa da sua religião? Ou Jesus para você é o Filho de Deus? Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? E você crê que Ele morreu na cruz e pagou todos os seus pecados e te reconciliou com Deus? Você crê que Ele comprou você com o sangue dele e agora você não pertence mais a você mesmo, mas você pertence a Cristo Jesus? Você vive para Ele porque Ele te comprou e Ele agora é o seu Senhor, é o seu dono. Você reconhece que Jesus é Deus? Você reconhece que Ele é o seu Senhor? Você reconhece que Ele tem plena e total autoridade sobre a tua vida? Você reconhece que você vai estar onde você está enquanto Ele quiser que você esteja? E se Ele quiser mudar as circunstâncias da sua vida, Ele muda num segundo. Você reconhece que se Ele quer botar a Cracolândia na porta da sua igreja, Ele é Senhor e vai deixar lá enquanto Ele quiser? E você reconhece que ainda que a Cracolândia esteja na porta da nossa igreja, Ele é rei e não deixa de cuidar da Igreja Unida? Que Ele nos ama, que Ele está nos conduzindo nesse processo. E que Ele quer derramar bênçãos maravilhosas sobre nós. Jesus é Senhor, irmãos. Ele é o Rei da Glória. Ele é dono de tudo quanto existe. Abraham Kuyper dizia que não há um centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer é meu. A Bíblia diz que Ele tem todos os fios de cabelo da minha cabeça contados. Eu tenho que ser um careca agradecido, louvado seja Deus. Porque se caiu é porque Ele mandou cair, né? Ele falou assim, vou dar um lustre nessa testa aí, para ela ficar bem brilhosa e me glorificar. Eu queria ter cabelo, fazer o quê? Quem manda é o rei, né? Então vamos glorificá-lo, Ele sabe de todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o Senhor. O Dirley está pregando por aí e anda dizendo que eu sou o High School Musical. O que acontece? Eu começo a pregar e canto. Gente, não tem jeito. Quando a verdade entra no meu coração, respondo em louvor. E eu lembro de uma música antiga do Vencedores que ela diz assim, ó: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até, mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. Por isso digo hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Quem é Jesus para você? Jesus é meu Salvador. Irmãos, nós temos tido uma bênção no Conselho da Unida esse ano, que nas nossas reuniões mensais, nós temos recebido novos membros em todas elas. E todos os presbíteros dessa igreja falam na reunião e podem testificar para vocês. Eles dizem, o melhor momento é quando chega o momento de receber novos membros. E quando nós perguntamos para os nossos irmãos, quem é Jesus para você? Alguns dizem, Jesus é meu tudo.
Jesus é minha vida, Jesus é meu Senhor e Salvador. Sem Ele eu não seria nada, sem Ele eu não daria um passo sequer. Aí eu lembro de um cântico: pois não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Jesus está segurando a nossa mão, irmãos. Jesus não vai nos abandonar nas nossas lutas. Confie no Senhor. Não se desespere. Tem hora que o Senhor permite que a porta bata na sua cara, para você se humilhar, para você reconhecer que você não tem todo o poder, para você confiar que Ele cuida de você, para você reconhecer que Ele nunca vai te deixar e jamais vai te abandonar. Reconheça que Jesus é Rei. Reconheça que Ele é o Senhor. Submeta-se à autoridade dEle. Diga: Jesus, conduz os meus passos, conduz a minha vida. Eu reconheço que Tu tens toda a autoridade nos céus e na terra. Eu quero pedir que o Senhor realize na minha vida a Tua vontade e não a minha. Que Jesus Cristo seja o Rei da sua vida, amém, meu irmão? Que Ele seja o Senhor do seu coração. Eu quero lhe perguntar ao final dessa mensagem: se o Senhor Jesus fosse dar uma nota de 0 a 10 à sua fé, qual a nota que Ele daria? Você poderia dizer, como o apóstolo Paulo no final da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Ou você hoje diria: combati o mau combate, saí na carreira e perdi a fé? Que Deus tenha misericórdia de nós. Se a sua fé está meio chuezinha, né? Uma fé meia boca, hoje o Senhor quer dar a você a bênção de experimentar uma fé exponencial. Peço ao Senhor para te dar um coração quebrantado e humilde. Nessa noite diga: Senhor, tira o egoísmo do meu coração e se proponha a ser menos egoísta. Se proponha a não ficar olhando somente para o seu próprio umbigo. Se você puder abençoar alguém, fazer o bem para alguém, pregar o evangelho para alguém, dar um testemunho da graça de Deus para alguém, faça isso essa semana. Ore por essa pessoa que você pediu para falar de Jesus para ela, e quando Deus der a oportunidade, aproveite e fale. Seja compassivo na prática. Nessa semana o Senhor está chamando você a ter um coração como o coração de Jesus. Mas hoje o Senhor chama você a se humilhar, a reconhecer os seus pecados, a se arrepender da sua autossuficiência, a reconhecer o quanto você precisa dEle. E hoje o Senhor nessa noite te conclama a reconhecer que Jesus Cristo é o próprio Deus, é o próprio Senhor, tem toda a autoridade sobre a sua vida, vai conduzir todos os seus passos, não vai cair um cabelo da sua cabeça sem Ele permitir, e Ele vai realizar na sua vida tudo aquilo que Ele quer. Submeta-se então a Ele e diga: Senhor, na minha vida seja feita a Tua vontade e não a minha, desde agora e para sempre. Se você não tem uma fé exponencial, diga: Senhor, eu não tenho. Eu também por mim mesmo não posso tê-la, mas porque Jesus morreu na cruz por mim, o Espírito Santo pode me dar essa fé. Então nós vamos orar pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, dizendo que cremos nele, e vamos pedir: Senhor, me dá uma fé que se compadece, me dá uma fé que se humilha, me dá uma fé que reconhece a Tua autoridade na minha vida. Que Deus te dê uma fé exponencial, que daqui a alguns dias você possa perceber a graça do Senhor, dizendo a você: não tenho visto em nenhum lugar uma fé como essa. Que Deus te visite com restauração, que Ele te dê uma fé exponencial, em nome de Jesus. Amém.